Nós estamos aqui esperando na Rua Sardônica, número 39, Jardim Paulista, atrás do supermercado Sonda. Não tem como errar. Vem testemunhar o poder de Deus. Não importa se você é católico, espírita, evangélico, qualquer que seja a sua religião ou nenhuma delas. Você foi curado, abençoado, vem aqui testemunhar. Nós estamos aqui esperando você para glorificar a Deus com o seu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, por favor. Eu vou dobrar o meu joelho. Eu vou adorar a Deus. E você vai fazer isso também. Ou de pé ou de joelho, como você sentir melhor, você vai adorar. E depois eu vou interceder. E Deus vai me ouvir. Feche os seus olhos. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Ah, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tudo que eu tenho nesta vida. Eu sou completamente apaixonado pelo Senhor. Eu não consigo mais viver sem a tua presença. Eu não consigo mais ficar um dia sem orar, sem ler alguma coisa a teu respeito. Eu não consigo mais parar de ir ao monte. Eu não consigo mais me alienar do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Eu acordo de madrugada e quero a tua presença. Eu me levanto pela manhã e quero a tua presença. Às vezes eu sinto, meu Deus, que não tem nada nesse mundo mais. Não tem nada. O Senhor é a única coisa que eu tenho. O Senhor é a minha alegria, a minha paz. Bendito é o nome do Senhor. Glórias e glórias ao teu nome. Meu Deus, receba a adoração da tua igreja. Esta igreja te dá louvores. Esta igreja te adora. Esta igreja te glorifica. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abraça essa igreja que te ama. Abraça essa igreja que te dá louvores. Oh, meu Deus, eu queria dar tanto mais ao Senhor. Eu queria dar tudo mais para o Senhor. Receba a minha vida. Receba a minha adoração, meu louvor. Tem misericórdia. Tem misericórdia da tua igreja. A tua igreja que te ama, Senhor. Pai, nós precisamos tanto do Senhor. Nós precisamos tanto da tua presença. A nossa alma tem sede da tua presença. A nossa alma tem sede do Deus vivo. Tu és maravilhoso. Tu és a nossa luz, a nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja a tua glória. Bendito seja o teu Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Meu Deus, toca no teu povo agora, Senhor. Toca nos teus filhos. As pessoas que vieram aqui hoje, elas vieram te dar louvores, vieram à tua doce presença, vieram te glorificar. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa a tua igreja, perdoa este ministério, perdoa as pessoas que estão aqui hoje, Senhor. Nos dê o teu perdão. Passe o sangue precioso de Jesus Cristo na nossa vida e remova as nossas iniquidades, remova as nossas impurezas, Senhor. Tudo que nós queremos é estarmos limpos diante do Senhor, para não ofendermos a tua santidade, para não ofendermos a tua glória, porque o Senhor é um Deus santo, digno de ser glorificado e adorado. Pai, toca no teu povo para curar. Escuta a minha oração. Toca, meu Deus, na pessoa que está sentindo dor agora. Toca na pessoa, meu Deus, que tem problemas nos olhos, é cego, ou glaucoma, miopia, catarata, astigmatismo. Toca nos ouvidos do surdo, na boca do mudo. Toca no canceroso, no aidético. Remova, Senhor, a osteoporose, artrose, artrite, reumatismo, nos ossos ou no sangue. Toca, meu Deus, para curar os pulmões, cura os rins, o fígado, o pâncreas, baço. Remova as dores agora, Senhor. Remova a leucemia, anemia, a doença no intestino, a doença no útero, nos ovários, nas trompas. Remova os caroços, os nódulos, os cistos. Remova as dores no joelho, nas juntas de todo o corpo. Toca, meu Deus, agora naquele que perdeu a esperança, foi desenganado pela medicina, já não tem mais forças. Essa pessoa pensa: se eu tivesse dinheiro para receber a cura, para ir aos Estados Unidos, para procurar os melhores médicos. Mas muitos tiveram esse dinheiro e assim mesmo, Senhor, pereceram, porque a cura não vem do poder aquisitivo, a cura vem de Deus. Essa pessoa já perdeu a esperança, já não tem mais gosto de viver. Então, meu Deus, envia a tua presença sobre esta pessoa e cura completamente em nome de Jesus Cristo. Remova a doença, remova essa tristeza, remova essa aflição, meu Deus. Remova o mal em nome de Jesus. Tira o medo. Oh, meu Deus, quantas pessoas estão prostradas no leito de enfermidade, estão prostradas no dia da aflição. Algumas estão tão depressivas que não conseguem mais sair de casa, já perderam a esperança. Alguns estão endividados, Pai, e não conseguem mais sair das dívidas, não conseguem mais prosperar. Essa pessoa faz um simples carnezinho para adquirir algum bem, e ela não consegue pagar nem isto, porque um espírito de miséria tem afligido essa pessoa. Então eu peço ao meu Deus, cura completamente essas pessoas das dores físicas,
da miséria financeira, das dores sentimentais, meu Deus, a família que está sendo afligida, está sendo destruída. Toca, meu Deus, no empresário, no microempresário, no trabalhador, e prospera, Senhor, essa pessoa. Faz ela conseguir, meu Deus, viver dignamente, cumprindo seus compromissos e vivendo para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus Todo-Poderoso, toca no teu povo nesta noite. Senhor, que as muralhas sejam quebradas. Senhor, que todo o mal, Pai, que sobre o teu povo seja lançado por terra, porque só o Senhor pode fazer a diferença. Pai, somos apenas homens e mulheres prostrados diante da tua presença, para pedir ao Deus vivo que venha com a tua providência, que venha com a tua unção de cura, que venha com a tua unção de libertação, meu Deus, sobre o teu povo nesta noite. De cada um que precisa, de cada um que está necessitando deste momento, Senhor. Toca, meu Deus, para limpar e purifica o teu povo de todo o mal, de todas as aflições que está na alma, Senhor, pois nós precisamos de Ti, Senhor, pelo Teu Espírito e a Tua grandeza. Vai purificando, Pai, vai limpando, e que todas as casas sejam abençoadas, que todas as famílias sejam abençoadas neste momento. Meu Deus, quantas mães estão agora pedindo o seu socorro pelos seus filhos que estão nas drogas, que estão viciados em álcool, meu Deus, em bebidas alcoólicas. Por isso nós clamamos ao Deus vivo nesta noite. Cura a alma, Senhor, cura o coração do teu povo. Meu amado, desça com a tua grandeza e a tua santidade sobre cada um neste momento, e o seu nome venha a ser exaltado, e que eles venham conhecer o Deus vivo ao qual servimos, não um Deus que está na cruz, mas um Deus que está dentro de nós, um Deus que nós levamos aonde nós vamos. E por isso toca, meu Deus, toca nos teus filhos, toca, meu Deus, e purifica, Senhor, purifica o sangue de todo o mal. Senhor Jesus, a tua palavra diz, ó Pai, o Senhor nos deu autoridade, Senhor, para pisarmos serpentes e escorpiões, ó Deus. E que debaixo da tua autoridade, ó Pai, nós expulsamos todo o mal agora, Senhor. Que todo o mal, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Dê ordem aos teus anjos, Pai, com a espada de fogo, Senhor, passeie em tua igreja, ó Pai. E onde tiver um mal escondido agora, ó Deus, que dê o seu grito de derrota, ó Pai. E em nome de Jesus, Pai, que caia por terra, Senhor. Que cada pessoa, ó Deus, que está aqui essa noite, que seja tocado, ó Deus, com o teu poder, com a tua unção, ó Deus. Cada pessoa que passar nessa rua, Senhor, que seja impactada, Pai, com tua glória, Senhor Jesus. Oh, aleluias, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Sonda os nossos corações, ó Deus. Arranca, Pai, tudo aquilo que não é do teu agrado, Senhor. Oh, aleluias. Visita, Pai, essas pessoas que estão nos hospitais, essas pessoas que foram desenganadas, ó Deus, pelos médicos, Senhor. Oh, aleluias. Aleluias, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. Oh, aleluias. Essas pessoas que estão nos presídios, ó Deus. Oh, aleluia, toca, Pai, nessas pessoas, Jesus. Essas pessoas que estão se prostituindo, se drogando, Senhor. Oh, aleluia, vai de encontro agora, ó Pai. Derrama o teu Espírito, Jesus. Que elas possam sentir vontade de estar aqui louvando e engrandecendo o teu santo nome, ó Pai. Oh, aleluia, bendito seja o Senhor. Pai, eu
te apresento, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Cada família, Senhor, que tem sofrido, ó Pai, as afrontas de Satanás, Senhor. Neste momento, ó Pai, eu dou ordem de comando a estes espíritos que não pertencem a Ti, Jesus, que batam em retirada dessas casas, Senhor. Que os Teus filhos neste momento, ó Pai, sejam sendo revestidos pelo Teu Espírito, Senhor. Que o peso da Tua glória, Pai, venha cair sobre estas casas, Senhor. De tal forma, Pai, que não haja brecha para onde, Senhor, o diabo age. Em nome do Senhor Jesus. Que toda doença caia por terra, Senhor. Toda doença física, Senhor. Toda doença na alma, Pai. Vem, Jesus, pois eu creio na Tua palavra, Senhor. Porque Tu levaste sobre si, ó Deus, as nossas enfermidades, Senhor. E temos autoridade sobre elas, ó Deus. Autoridades para rejeitar cada uma delas, ó Pai. E neste momento, Deus, em união, Senhor, com os Teus servos, ó Pai. Ó Senhor, eu dou ordem de comando a elas, que batam em retirada destas vidas e nunca mais retornem. Em nome do Senhor Jesus. Que cada pessoa que ouvir esta palavra, Senhor, seja tocada, Jesus. Que elas sejam, Senhor, restauradas, ó Deus. Que esta geração, Senhor, possa ser conhecida, Deus, como uma geração de adoradores. Geração, Senhor, que busca e ama o Teu nome. E que manifesta, Senhor, a glória e o poder, ó Deus. Manifesta, Senhor, ó Pai, os Teus milagres. Deus, que cada um aqui, ó Pai, ó Senhor, tenha os Teus olhos espirituais abertos. Que o diabo não tenha poder para enganá-los, Senhor. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus. Pois eu creio, ó Deus, eu creio que Tu tens muito mais, Senhor. A Tua palavra nos diz que pedir e dar-se-vos-á. E nós pedimos, ó Deus, a cura. Nós pedimos, Senhor, a libertação. A libertação de todo vício, ó Deus. De toda cadeia, Pai. Toda cadeia que tem prendido nossos pais. Toda cadeia que tem prendido, Senhor, as nossas mães, os nossos irmãos, ó Pai, os nossos filhos, ó Deus, através de drogas, ó Deus, através da prostituição, Senhor, através da enfermidade, Deus. Senhor, Tu és grande, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, ó Deus, nós ordenamos que caiam por terra todas as muralhas, todas as portas, Senhor, no inferno, ó Pai. Que neste momento, Senhor, venham ao chão, ó Deus. E nós vamos, Senhor, de encontro a elas, ó Pai, resgatar, Senhor, estas vidas. Tiramos essas vidas das mãos de Satanás neste momento. Satanás não tem poder sobre elas. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre essa igreja e sobre cada pessoa que está ouvindo essa oração através deste CD. Você que é paralítico, levanta e anda, em nome de Jesus. Você que não enxerga, começa a ver. Você que é surdo, começa a ouvir. Você que é mudo, começa a falar. Os caroços desaparecem, os nódulos desaparecem, o câncer desaparece em nome de Jesus Cristo. Receba a cura nos ossos, na pele, nos nervos, na carne. Receba a cura na mente. Receba a libertação na sua casa do vício, do cigarro, do álcool, das drogas. Seja livre da prostituição, do adultério. Seja livre da miséria e das dívidas. Eu determino em nome de Jesus. A boa mão de Deus está sobre você que está ouvindo essa oração e está abençoando a sua vida em nome de Jesus. Receba o milagre. Diga: eu recebo o meu milagre. Você que está ouvindo esse CD em casa, diga: eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. Amém. Levanta glorificando a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Deus tocou em você. Ouvi a palavra de Deus. Provérbios 16, versículo 3. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra. Aleluia. Que presença maravilhosa do Senhor. Deus tocou em você para mudar a sua história. Antigamente a gente falava isso, o povo já gritava amém, né? Quer dizer, assim seja. Eu concordo, eu recebo. Então eu vou tentar de novo. Deus tocou em você para mudar a sua história. Provérbios 16, versículo 3. Aleluia. Diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Este versículo, ele é impactante. Quando eu confio no Senhor aquilo que faço, os meus pensamentos são firmados. Deus, ele tem uma forma maravilhosa de trabalhar no nosso pensamento. Nós somos aquilo que pensamos. Todas as pessoas que caem num grande erro, numa grande desgraça, elas são convencidas primeiro de que esse mal vai acontecer na sua vida. Quando as pessoas começam a falar mal da nossa vida ou da sua, você está recebendo uma investida do mal contra você, para te fazer acreditar nesse mal. Quando você acreditar nele, o mal vai acontecer. Porque o nosso pensamento, ele tem um poder criador. É tão sério isso, é tão importante isso. Abram comigo em Filipenses 4:8. É tão sério isso que o apóstolo São Paulo escreveu esta carta, falando daquilo que deve ocupar os nossos pensamentos. Então, capítulo 4, o versículo 8 de Filipenses, diz assim a palavra de Deus. Como está gravando, eu não vou esperar você achar não, tá? Eu vou lendo, você preste bem atenção. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É tão sério aquilo que pensamos, é tão provedor aquilo que pensamos, que Paulo diz: olha, cuidado com o que vocês pensam, porque aquilo que você pensa vai acontecer. Aquilo que você pensa vai cumprir. Eu tomo muito cuidado com os sonhos que eu tenho. Tem sonhos que eu elimino rapidamente. Não quero nem pensar. Que alguns sonhos são dados para nos destruir. Agora tem sonho que eu recebo que eu fico viajando nele. Eu fico pensando. Porque os nossos pensamentos produzem a realidade daquilo que está em nossa mente. O abstrato vem à nossa realidade por causa do que pensamos. O pensamento, ele nada mais é do que uma ideia. E não tem coisa mais soberana nessa vida do que uma ideia. Tudo que nós vivemos neste mundo, vivemos por causa de uma ideia. Por exemplo, você hoje usa um certo tipo de roupa porque alguém lançou essa moda e você adotou a ideia, você gostou da ideia. Você corta o seu cabelo porque você viu alguém assim, você gostou do estilo e adotou a ideia. Esse alguém viu de alguém também. Os óculos que você usa foi uma moda lançada, foi uma ideia lançada. O sapato que você usa foi uma ideia lançada.
todo idealizador morre. Mata-se o que teve a ideia, mas a ideia prevalece. Por exemplo, Getúlio Vargas, ele lançou a ideia da carteira de trabalho, previdência social, fundo de garantia, registro em carteira, férias. Morreu Getúlio Vargas. Continua a ideia. Os filósofos gregos lançaram a ideia da democracia. Morreram os filósofos gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles. Eles morreram, mas a ideia da democracia continua. Nosso país vive uma democracia. Mas eles morreram. Então não existe nada mais poderoso nessa vida do que uma ideia. A Bíblia foi uma ideia de Deus. A igreja foi uma ideia de Deus. Tem um hino do Voz da Verdade, está escrito em Zacarias: Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando o mundo foi fundado, Deus já tinha planejado a morte do Cordeiro para estabelecer a igreja. A igreja é uma ideia de Deus. Jesus morreu, a ideia continua. Diferente dos outros, ele ressuscitou. E aí você vê por aí as ideias do catolicismo, as ideias do budismo, as ideias do taoísmo, as ideias do confucionismo, as ideias do kung fu, as ideias culinárias, as ideias da roupa, da moda. Quem tem uma ideia jamais será destruído. Vai chegar a hora da sua partida aqui, mas a ideia vai continuar. Em Gênesis 11, abram por favor em Gênesis 11. É o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 11. O versículo 4, nós vamos ver uma coisa muito profunda aqui. A Torre de Babel. Nós temos aqui o seguinte texto. Os homens disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Muito bem, a pergunta que eu faço, quem sabe não responde, quem sabe responde. Os homens poderiam construir uma torre para chegar ao céu? Então por que isso incomodou a Deus? Por que isto chamou a atenção de Deus? Veja o versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus estava dizendo assim: estamos com um problema para resolver. Os homens agora têm o mesmo pensamento. Os homens agora têm o mesmo propósito. Os homens agora se uniram. Nada vai poder impedir o que esses homens determinarem. Veja o poder do pensamento, poder da ideia. Tanto que no versículo 7 Deus disse: vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Foi aqui que saiu a linguagem, as línguas, os idiomas diferentes. O povo aqui, cada um começou a falar numa linguagem, e eles já não se entendiam mais. Eles já não falavam mais a mesma língua. A partir daí eles foram espalhados. E Deus falou ao meu coração que quando nós aqui estivermos falando a mesma coisa, não haverá restrição para nós. Não haverá impedimento nesse ministério. Quando eu,
o grupo de louvor, os obreiros e todos os mais que quiserem fazer parte desse ministério, estivemos falando a mesma linguagem, tivemos o mesmo pensamento. Não há restrição. Isso é um princípio estabelecido por Deus. Você não vai conseguir explicar isso à íntegra. Eu tenho hoje aqui uma explicação que vai ajudá-lo a chegar perto da verdade. Só que ninguém sabe toda a verdade. Mas você vai ver que o mínimo que vamos falar aqui hoje é profundo demais. Eu louvo a Deus. Ontem nós estávamos aqui no ensaio do grupo de louvor. E na hora que cantávamos um hino, o Espírito Santo disse assim: eu quero você no monte hoje. Foi ontem, né? E aí eu pensei, estou indo no monte demais, estou ouvindo coisa já. Pensei, estou viajando. Eu estava cansado, né? E aí cansado eu fico preocupado em ficar visualizando coisas, né? A mente cansada vê coisas demais. A Bíblia diz que do muito cansaço vem os sonhos, né? Então eu tomo muito cuidado com isso. Aí eu ignorei a voz e tal, mas a presença de Deus continuou. Aí desceu um anjo do meu lado e disse assim: o Senhor te quer no monte esta noite. Falei, agora entendi, estou indo. Quando eu falei estou indo, todo o grupo foi comigo ontem à noite, falando a mesma voz, a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Enquanto o grupo estiver assim, só vai haver crescimento. Vamos continuar com isso. O problema aqui do pensamento uníssono é que eles tinham um propósito pessoal. Eles disseram assim: vamos nos unir para construir uma torre para tornar célebre o nosso nome. Só que Deus não quer que os homens façam nada para a sua própria glória. Está escrito, Deus disse assim: a minha glória eu não divido com ninguém. Então qualquer coisa que nós fizermos para a nossa glória, eu fiz, Deus vai puxar o tapete. Eu sou, Deus vai puxar o tapete. Comigo é assim, Deus vai puxar o tapete. Pode ser forte e poderoso do jeito que for, ninguém rouba a glória de Deus. Ninguém entra em competição para roubar a glória de Deus. Deus nos deu aqui uma glória muito grande nesse ministério. Vocês estão vendo dia a dia o crescimento e vocês vão se surpreender daqui por diante. Eu já estou preocupado em não me gloriar, então já estou orando: Senhor, não me deixe engrandecer o meu próprio nome, buscar a minha própria glória. Não me deixe parar de ir ao monte buscar a tua presença, mesmo quando aparentemente não estivermos precisando disso. Aliás, hoje à tarde nós fomos para o monte de novo e não havia nenhuma precisão aparente. Eu fui simplesmente para adorar a Deus. E reconheço que nós dependemos completamente dele. Então eu tenho tomado cuidado com os meus pensamentos, a fim de que tudo seja para a glória de Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui, em Gênesis, uma conversação com o diabo que fez com que Adão e Eva pecassem. Quem conversa com a serpente vê defeito no paraíso. Quem lê a Bíblia vê a glória de Deus. Quem conversa com o Espírito Santo vê a glória de Deus. Mas quem conversa com a serpente vê defeito em tudo. O paraíso é defeituoso. E nós vamos mostrar uma conversação que fez com que Adão e Eva mudassem de pensamento. Quer ver uma coisa? Gênesis 2. Vamos ver. Permita-me a correção. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26 e 27. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou, no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeite a terra, domine a terra. Então Deus criou o homem para dominar. Lembrando que nesse dominar aqui, Deus deixou claro aquilo que nós vamos dominar: os peixes, as aves, os animais, os alimentos, a terra, não o homem e a mulher. Ser humano não domina ser humano. Tá bom? Então, a ideia que eu tenho que ter em minha mente é de domínio. Eu não posso entrar numa situação de miséria e ser dominado. Eu não posso entrar numa situação de doenças e ser dominado. Deus deu ao homem o domínio. Todos os homens. E aí, Deus dá ao homem uma ordenança no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, que diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Repitam isso: comerás livremente. Versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Repita: não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem tinha em mente o seguinte: eu nasci para dominar, estou num jardim maravilhoso, posso comer livremente de toda árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3, a serpente vem bater um papo com Adão, com Eva. Eu fico pensando o seguinte: voltem à realidade deste mundo e pensem comigo. Entra um cavalo aqui e diz: boa noite, Patrícia, a paz do Senhor. Você diria o que para o cavalo? Sai correndo. Seria uma coisa maluca você conversar com um cavalo, com a galinha, com o pato. O capítulo 3 de Gênesis diz assim: mas a serpente, mais astuta, mais esperta que todos os animais selváticos. Então veja que a serpente, representando aqui o diabo, portanto o diabo tinha incorporado numa serpente. Ele chegou diante de Eva e diz: boa tarde, Eva. Ela olha para a serpente e diz: boa tarde. Ora, se os animais não falam, nunca falaram, o que levou Eva a bater um papo com a serpente? O poder de engano de Satanás, o poder de persuasão do diabo. Eu estou tentando mostrar para vocês que por melhor que você seja, por mais seguro que você seja, você precisa proteger a sua mente, porque Satanás é capaz de lhe convencer de que você vai ser um derrotado. Uma vez convencido disso, você será mesmo. Você precisa proteger os seus pensamentos. Vamos prosseguir para que você entenda. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O que Deus tinha dito? De toda a árvore do jardim comereis livremente. Então agora a serpente vem com uma outra questão, ó. Não é assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim não comereis? Quer dizer, lançou uma discussão. Eu fico impressionado com as pessoas que param para ouvir fofoca e discutem isso. Isso é uma estratégia de Satanás para confundir sua mente. Ah, não, mas eu ouvi para saber o que estavam dizendo, para eu poder te defender, como se eu precisasse disso. Se quer me defender, paga minhas contas. Já é o suficiente. Como se eu precisasse de defesa. A mão de Deus é que defende a mim e a você. Então, a serpente ela vem com uma outra ideia. Olha, Deus falou para não comer de toda a árvore. O que ele fez?
Eva pensava de um jeito, Satanás despertou nela um outro pensamento. Perigo do que pensamos. O versículo 2, ela se dá o trabalho de responder. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis. Deus não disse nem tocareis. Deus disse apenas: não comereis. Um outro perigo que temos é que passamos, é que quando nós começamos a conversar com a serpente, nós nos confundimos e mudamos o sentido da palavra de Deus. Deus falou apenas para não comer, mas ela se deu ao trabalho de conversar com a serpente, entrou em confusão na mente e disse: olha, para não comer e não tocar. E não tocar, Deus não disse. E você não pode acrescentar nada à palavra de Deus. O que ela diz, você diz. O que ela não diz, você não diz. Estão entendendo isso? Guarde o pensamento de vocês. Aí a serpente responde no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Chamou Deus de mentiroso. Deus não falou que se comesse ia morrer? Agora ele diz: é certo que vocês não vão morrer. Então ele coloca agora em dúvida a crença de Eva, a fidelidade de Eva, a fé de Eva. Entra em confusão agora. Peraí, Deus disse que não vai morrer. Você vem e diz, Deus disse que vai morrer. Você vem dizer para mim que não vai morrer? Então peraí, alguém está mentindo para mim. E como é que eu vou duvidar de uma cobra que fala? Porque é assim que acontece com a fofoca, né? Como é que eu vou duvidar de uma pessoa tão renomada, tão séria, né? Gente séria não faz fofoca. Né? Gente séria prega o evangelho. Quem faz fofoca não é gente séria, é mau caráter, é imprestável, é lixo e precisa se converter, porque a fofoca não é de Deus. E está no CD, quem está ouvindo vai se converter. Então, quando nós paramos, normalmente nós mudamos de ideia quando paramos para discutir. Então eu não me dou o trabalho de discutir com as pessoas as verdades bíblicas ou a verdade acerca da vida das pessoas. Eu recebo a verdade do meu Deus e transmito para a igreja. E quem quiser conferir essa verdade é só pegar a Bíblia, está lá. Eu não preciso provar, está lá. E pode orar que Deus vai lhe responder. Quando eu falo da vida dos outros, eu tenho que provar. Quando eu falo da Bíblia, eu não preciso provar. Dobra o seu joelho, leia a Bíblia, Deus vai estar presente, você vai senti-lo. Maravilhoso isso. Amém? E aí no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis semelhantes, conhecedores do bem e do mal. Agora a serpente tenta convencer a Eva que Deus não queria que ela comesse a fruta. Não era porque ia morrer, mas porque eles seriam semelhantes a Deus, e Deus tinha medo da concorrência. Olha o que a serpente está fazendo. Bagunça completamente a mente de Eva. E Eva, que não ligava mais para a fruta, que a Bíblia não diz que fruta que era, se era maçã, se era romã, se era banana, e não era o ato conjugal em si, não era isso, porque esse foi um instrumento santo que Deus deu para fecundar e encher toda a terra. Então era literalmente uma fruta que não se podia comer. E o problema não era a fruta, era a obediência. Deus falou: não coma, não coma. É a obediência que importa. De repente você olha para uma coisa que você recebeu uma ordem e diz: mas não tem importância. A questão não é o objeto em si, mas a ordem que você recebeu, que deve ser respeitada e obedecida. E aí Eva, no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu-a e deu ao seu marido. Então agora ela, que estava tão reservada no seu pensamento, começou a olhar para a fruta e desejar. Quando você começa a dar ouvido para o diabo, você começa a ver as coisas com maus olhos, com uma liberdade que não deveria ter. A pergunta é o seguinte: quem pecou? Eva. Quem caiu? Eva. Quem estragou tudo? Eva. A mulher. Mas ela deu a fruta para o homem comer, então o homem estava perto. O que ele estava fazendo que não protegeu a mulher? O que o bendito homem estava fazendo que não protegeu a sua mulher com oração, com jejum, não repreendeu a serpente, não esmagou a cabeça dela? O que você está fazendo que não protege o seu irmão, sua irmã, seu filho, seu esposo, seu colega de trabalho na obra de Deus? Perceberam a importância de tudo isso? Sim ou não? Muito bem. Então eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito séria. Os pensamentos de Deus. Deus lhe deu um pensamento de domínio. Satanás roubou isso. E hoje os homens têm um pensamento frustrado, na sua maioria. Eu vou mostrar para vocês o pensamento de Deus a teu respeito. E Paulo, o apóstolo, escreve uma carta aos Coríntios dizendo que nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que pensar os pensamentos de Cristo, e não o pensamento desse sistema falido, que só prospera, só enriquece, só tem sossego quem está no governo, quem está no poder deste mundo. Mas nós que cremos em Deus, vamos ter o poder, o sossego, a tranquilidade através da fé. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus está dizendo assim: ó, você não sabe nada, eu é que sei o que eu penso. Quando você pensa assim, vou morrer com essa doença, vou morrer com esse problema, estou acabado, Deus responde assim: eu é que sei o que eu penso sobre vocês. Ora, os nossos pensamentos, eles instigam, eles despertam a nossa vontade, e a nossa vontade nos leva a agir. Então os pensamentos de Deus, eles despertam desejos em Deus, e automaticamente Ele toma atitude a nosso favor. Eu me recuso a dar ouvido às sugestões de Satanás. O diabo, ele é muito sugestivo. Às vezes eu estou indo para o monte assim, ele sugere: vai no monte agora, para quê? Você pode orar em casa que Deus responde. Isso é verdade, mas eu tenho que ir para o monte também. Você pode comer só pão que você não morre. É verdade, mas eu tenho que comer legumes, frutas, verduras também. Então às vezes Satanás fala assim para mim: você vai no monte para quê? Dobra o seu joelho aqui na cama, ou na mesa, na cadeira, no quintal, que Deus te responde. E eu já dou logo a resposta: para trás de mim, Satanás. Eu vou dobrar o joelho na sala, sim. Vou dobrar o joelho no quarto, sim. Mas eu vou para o monte também. E às vezes eu estou orando, eu escuto um pensamento assim que não é meu. Você aqui de novo, rapaz, nem vai funcionar. Veja se está adiantando alguma coisa. É uma sugestão. Se eu adotar esse pensamento, já era. Então eu rejeito o pensamento de Satanás e abraço os pensamentos de Deus que me são revelados pela Bíblia Sagrada e pela presença do Espírito Santo. Então,
Todos devem ler a Bíblia, o católico, o espírita, o evangélico. Você que está ouvindo esse CD, pegue uma Bíblia, leia a palavra de Deus, os pensamentos de Deus vão ser revelados. Se você não sabe como ler a Bíblia, comece lendo o Evangelho de João. O Evangelho que João escreveu é o mais simples de todos, para todos entenderem. É maravilhoso. Você vai conhecer um pouco ali dos pensamentos de Deus. Vamos prosseguir com os textos aqui. João capítulo 1, versículo 1. Eu vou explicar um pouco para vocês do pensamento, poder que tem o pensamento na nossa vida. Vou tentar, com a graça de Deus, me expressar da melhor maneira possível. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. O Novo Testamento em grego. No grego está escrito assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. A palavra Logos, do grego para o português, significa expressão de uma ideia. Então, Deus estava dizendo assim: olha, no princípio era apenas uma ideia. E a ideia era Deus, e a ideia estava com Deus. Então, tudo que Deus está realizando nessa vida partiu de uma simples ideia. Deus desejou lhe criar para uma vida de êxito, de conquista e de vitória. É tão verdade isso que todas as religiões se unem para buscar a vitória. Todas as religiões buscam isso. E usam para consolo a velha frase: todos os caminhos levam a Deus. E é verdade. Todos os caminhos levam a Deus, só que um só para salvação, o restante para condenação, porque todos vão ter que estar diante de Deus para serem julgados. Mas só através de Jesus Cristo podemos ser salvos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nem disse ninguém vai, disse ninguém vem, porque está nele mesmo o Pai. Ele é o próprio Deus. Então, Jesus, ele é a expressão da ideia de Deus. Eu quero conhecer os pensamentos de Deus, eu vejo Jesus. Eu quero conhecer os pensamentos de Deus, eu leio o Evangelho segundo escreveu João. Ali ele só fala de Jesus, aí eu conheço os pensamentos de Deus. Muito simples. Então, vamos pensar o seguinte: o que é um pensamento? Pensamento é uma ideia, é um ideal. O que é uma frase? Uma frase é um pensamento revestido de vocabulário. Quando eu expresso meu pensamento, eu estou expressando a minha ideia. Se eu tenho uma ideia e não a lanço, não falo com ninguém, é só uma ideia, né? Vai ficar só na minha mente. Quer ver uma coisa impressionante? Onde está localizado neste mundo o lugar mais rico da terra? Quem sabe? Onde? No cemitério. Por que no cemitério? Porque lá estão enterrados os livros que não foram escritos, os hinos que não foram gravados, os advogados que nunca se formaram, os juízes que nunca passaram em concurso público, os professores que nunca estudaram pedagogia. Lá estão enterrados pessoas que tiveram grandes ideias, mas nunca expuseram as suas ideias. Todas as riquezas foram deixadas lá. A pergunta é se você vai ser enterrado com tantas ideias. Quando que uma ideia vale a pena? Quando eu tiro ela do pensamento e expresso.
Então Deus teve apenas uma ideia. Quando Ele enviou Jesus, Ele enviou o Logos, a expressão de uma ideia. No princípio era o verbo, a palavra em ação, Deus agindo no meio do povo. Enquanto era só um pensamento, não acontecia nada. Quando Jesus nasceu, começou a acontecer tudo. Jesus, Ele é a ideia de Deus em nosso favor. Estão entendendo isso? É profundo, não é? Vamos ver Colossenses capítulo 1. Esse texto aqui mexe comigo. Colossenses. É uma das cartas de Paulo no Novo Testamento. Depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Lá no Novo Testamento. Você está no velho aí. É no novo. Capítulo 1. O versículo 13 de Colossenses diz assim. Ele, está falando de Jesus Cristo. Ele nos libertou do império das trevas. Olha, vamos pensar o seguinte. A palavra luz no grego significa revelação. Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou livre quando conheço a verdade. A palavra treva no hebraico significa ignorância. Jesus é o príncipe da revelação e Satanás é o príncipe da ignorância. Deus usa a verdade para nos livrar. Satanás usa a ignorância para nos prender. Quanto mais ignorante, mais preso você vai ser. Quanto mais conhecimento da verdade você tiver, mais livre você será. Então Deus nos livrou do império da ignorância, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. No qual há redenção, a remissão dos nossos pecados. Este, Jesus, este é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a expressão visível do Deus invisível. A ideia invisível de Deus é conhecida na expressão viva de Jesus Cristo. Então eu que não vivi no tempo de Jesus para conhecê-lo, conheço-o através das Escrituras. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que falam de mim. Então eu conheço Jesus através da Bíblia. E aí Ele gosta disso e vem e manifesta a sua presença na minha vida. Vamos prosseguir. Versículo 16. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Quando eu li aqui, as invisíveis, eu fiquei maravilhado. As visíveis e as invisíveis. As visíveis são os que vocês estão vendo. As invisíveis, vamos pensar numa coisa. Os cientistas, eles trabalham com o mundo exato, um mundo lógico. E aí um dos cientistas da Suíça, salvo engano meu, ele estava em 1925 analisando como descobrir o paradeiro dos elétrons. Como analisar, como identificar os elétrons e o seu estado, o seu local exato onde ele para. E ele, estudando os elétrons, ele descobriu que é impossível uma localização exata dos elétrons, já que eles estão em constante movimento. Os elétrons são invisíveis, vocês nunca vão ver. São invisíveis. Eles estão aqui agora, correndo nesse ar, e você nunca vai ver. Os átomos, os subátomos, os nêutrons, eles estão correndo aqui agora e você não vê. A conclusão que eles chegaram é que eles têm uma probabilidade de 60% de dizer
aonde ele poderia estar. E isso confunde os cientistas, porque eles trabalham com exatidão e perceberam que é impossível fazer uma localização exata dos elétrons. E aí vem a pergunta: se temos os elétrons, os nêutrons, os prótons em movimento o tempo todo, nós temos um mundo verdadeiramente caótico. Essa é uma frase científica. Nosso mundo é caótico, é confuso, é conturbado. Muito bem, eu já estou empolgado. A pergunta é: como pode? E os cientistas não estão errados, não. Eles não estão errados. Mas a pergunta é: como pode um mundo tão caótico, em movimento constante, que não para, sem localização exata, ser tão centrado, tão exato em toda a sua existência? Por exemplo, Deus deu limite ao mar. As montanhas estão no seu lugar. The Bible say, a Bíblia diz que a terra está localizada nas regiões do norte, no meio do nada. Está escrito no livro dos Salmos: Deus sustenta a terra no meio do nada. Quantas vezes os cientistas disseram a respeito de algum meteoro que estava vindo e iria passar esbarrando na terra? O próximo agora será em 2040, que já está vindo. Oi? 29 de 2029? Por aí, que seja a data que for. Está vindo aí. Que vai passar beirando a terra. E o que eles não entendem é que todos os meteoros que eles já falaram que viriam e vieram, e todos os que ainda vão vir, não vão encostar na terra, porque está escrito: Deus sustenta a terra no meio do nada. A soberania dos pensamentos de Deus. Mas como Deus sustenta a terra no meio do nada? Agora vem a chave. Agora vem a chave. Eu estou empolgado, só não repare não, viu? Ou repare e se alegre, tá bom. Quando Deus disse: haja luz, houve luz no momento e apagou? Houve luz e há luz até hoje. Porque a palavra de Deus, quando ele entra em ação, continua agindo eternamente. Não para. Aleluia! Significa dizer o seguinte: Deus lhe deu uma palavra de vitória. E a sua vitória não é apenas no momento em que ele dá essa palavra. Não é apenas num dia, mas é por toda a tua vida. A palavra de Deus é o verbo. Está agindo, está operando e vai operar para sempre. Por causa da palavra de Deus nele, tudo existe e subsiste. O limite do mar é por causa da palavra de Deus. As estrelas estão sustentadas no meio do nada por causa da palavra de Deus. A terra está sustentada no meio do nada por causa da palavra de Deus. Você que está num deserto, Deus está te sustentando no meio do nada. E quando você começar a pensar do jeito que Deus pensa, você vai ver a glória de Deus. Porque a palavra de Deus está agindo. Ela não para. Ela não para. O que Deus me deu está dado e vai fluir. A palavra de Deus não para. A promessa que ele te fez está agindo. Está agindo. Entre nos pensamentos de Deus e veja a glória dele. É ou não é uma coisa maravilhosa? Nele as coisas visíveis e invisíveis foram criadas. Eu penso nisso e fico maravilhado. Jesus, ele é a ideia, o pensamento de Deus. Agora eu vou ensinar uma coisa para vocês fantástica. Mais fantástica. Eu tenho uma segurança maravilhosa para descansar em Deus. Quando tudo parece perdido, quando
tudo diz que não, quando eu não tenho recurso nenhum mais, acredite se quiser, eu sento ou me deito, fecho os olhos e fico esperando. Às vezes eu vou no monte e faço só isso, fico esperando. Vou explicar para vocês o poder disso. O salmista por vezes escreveu em vários salmos: espera no Senhor, espera pois no Senhor. Vamos esperar em Deus. Não se perturbe, não entre em desespero, não pense na morte, não pense na doença, não pense no desespero, porque eu é que sei o que penso de vocês, e é no que Deus pensa que você tem que pensar. Não pense na condenação. Tem gente que vem para a igreja: meu Deus, eu estou tão em pecado. Não é nem isso que Deus está pensando em você. Deus está feliz porque você voltou. Ele está feliz, é o filho pródigo. É o filho voltando, ele se alegra. Você vem com medo, ai meu Deus e tal, e Deus está fazendo festa porque você voltou. Temos que pensar os pensamentos de Deus. Abram comigo em Isaías, capítulo de número 40. Oh, my God, my God, my God. Meu Deus. Meu Deus. Isaías 40, versículo 40, versículo 30 e 31. Isaías 40, versículo 30 e 31. Diz assim a palavra, ó. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Está dizendo o seguinte: a força da vida está na juventude, mas toda a força que nós jovens podemos ter, não irá nos levar ao bom êxito dessa vida. Então o jovem não pode se gloriar na sua força e dizer: eu sou assim e daí, estou cheio de energia. Essa energia vai acabar. E no auge da sua força ela não te levará à glória. Mas, o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A palavra renovam as suas forças no original hebraico diz: trocam as suas forças. Aí você estuda a águia, ela troca de garra, troca de pena, troca a escama dos olhos pela visão, troca de bico. Os que esperam no Senhor, eles não apenas renovam as forças, eles trocam de força. Sabe o que é isso? Você abandona a sua força para receber a força de Deus. Eu só ando na força de Deus. Quando eu vou na minha, eu me estrepo. Quando eu vou na minha, eu escorrego. Então eu troquei já as minhas forças. Ninguém mais me convence a desistir, parar, porque as minhas forças fatalmente me levariam ao abismo. Então eu vou na força de Deus. E quem conta com a minha derrota não entende por que eu sou tão vencedor. Mas é por isso que eu não vou mais nas minhas forças. Agora, esperar no Senhor. Preste atenção nisso, porque vai revolucionar a sua vida. Nós temos um cérebro, mas ninguém pensa em si mesmo como um cérebro. Eu sou um cérebro, ou eu sou um braço direito, ou eu sou um braço esquerdo. Você pensa em você mesmo, em si mesmo como um todo. E toda parte do nosso corpo tem uma função diversa e específica. Diversa uma da outra, específica em si mesmo. E uma das partes do nosso cérebro é chamado de necortex, neurotex, alguma coisa assim, que é o cérebro central. Como? Cortex. Cortex ou neurocortex, né? Que é o cérebro central, é a parte frontal do nosso cérebro. Escuta, gente. Escuta. O nosso cérebro do lado esquerdo, ele ativa a fala e o pensamento, o direito às nossas atitudes em si. Uma parte do cérebro conhecido como parte
tem a voluntária e a autônoma. A voluntária ativa, por exemplo, as minhas atitudes. Vou mover o braço esquerdo, o direito, vou andar. O meu lado cerebral, chamado de autônomo, ele ativa a parte invisível do meu corpo. Por exemplo, os meus pensamentos, meus sentimentos, meus desejos é comandado de forma invisível no meu cérebro. E justamente o cérebro central, ou o córtex, que é a parte frontal, ele ativa os sonhos e desejos. Nós somos criados com habilidade para sonhar. Nós fomos criados com capacidade para sonhar e visualizar. Então veja, há um sangue que corre nas nossas veias, que tem toda uma atividade também específica, e que são cuidadosamente distribuídos no nosso corpo pela veia vascular. Então, as nossas veias distribuem o nosso sangue pelo corpo e também no cérebro. E o nosso cérebro, quando está inativo, ele gasta uma quantidade menor de sangue em atividade. Quando o nosso cérebro está em atividade, ele gasta uma quantidade maior de sangue. O sangue é simbolizado na Bíblia como a vida. Quando nós descansamos, quando nós deitamos para descansar, o sangue é bombeado para o nosso cérebro. O nosso cérebro frontal, o córtex, ele entra numa atividade trazendo uma reflexão do passado e um planejamento para o futuro. É automático isso na nossa mente. Mas isso só acontece quando você descansa. Uma pessoa agitada, vai para lá, vem para cá, estuda matemática, estuda português e corre na ciência, e vai fazer academia, e vai para a igreja e corre para lá, e ora 2 horas por dia, e lê a Bíblia o dia inteiro, e não descansa. Essa parte do cérebro dele que ativa passado e futuro não funciona. Não entra em atividade ideal. Mas quando você para tudo e descansa, nesse momento toda a sua atividade é neutralizada e o seu cérebro, ele ativa todo o seu passado recente, aquilo que você fracassou, aquilo que você não conquistou, ou aquilo que foi bom também, e imediatamente o seu cérebro lança informações para um planejamento futuro. E a linguagem de Deus é justamente os sonhos. Está escrito em Joel que Deus derramaria do Espírito Santo e nós iríamos sonhar, ter visões, profetizar. Mas uma pessoa que não descansa em Deus não consegue visualizar seu emprego. Ele só vê o desespero. Estou desempregado, a porta está fechada. Meu Deus, as contas estão vencendo. Quando ele para descansar, ele visualiza o emprego. Quem está doente e não descansa no Senhor, ele só vê a dor. Está doendo, estou morrendo, está acabando. Quem tem problema em casa e fica em atividade estressante, meu Deus, a minha casa está bagunçada, está se perdendo tudo. E aí, a nossa mente reflete apenas as coisas ruins e faz cumprir as coisas ruins, porque todo este mundo visível e invisível, ele parte do princípio da existência por uma ideia. Deus teve uma boa ideia com o mundo e o mundo foi criado. Então, se você não descansar em Deus, a sua ideia será apenas de fracasso, de falência, de morte. Mas se você descansar em Deus, quando você descansa em Deus, quando você espera em Deus, você cria condições para Deus agir na sua vida de uma forma criativa e maravilhosa. Vou repetir esse final. Quando você está desesperado, os seus pensamentos serão negativos. Você tem certeza que o mal vai acontecer. Você tem certeza que vai morrer dessa doença.
Você tem certeza que vai ser processado na justiça por causa dessa dívida. Porque você entrou em desespero. E aí Satanás lançou essa ideia em você. E você aceitou a ideia. E tudo que existe passa a existir pelo princípio de uma ideia. Quando você descansa em Deus, quando você, após orar, após ler a Bíblia, você deita no sofá, ou senta numa poltrona, ou vai ao monte e fica descansando em Deus, é automático. Deus criou isso em você. O seu sangue bombeia o cérebro na parte frontal, que ativa o seu passado e lança projetos para o futuro, ideias. E essas ideias passam a existir depois de uma palavra profética. Veja que as ideias que você tem, você comenta com alguém, vai acontecer isso comigo, e depois acontece, você fala, viu? Não falei que ia acontecer? Que foi lhe dado uma ideia e você profetizou. Então, quando você descansa em Deus, você recebe novas ideias. E aí, recebendo novas ideias, você profetiza. Esse mês vai ser um mês de glória. Esse mês eu vou prosperar. Esse mês eu vou ser curado. Esse mês vai ser uma bênção. Depois você vai dizer, viu? Não falei que seria assim? Prestem atenção. Deus criou esse sistema natural no ser humano. Por isso muitos crentes orelhudos falam assim, por que o ímpio prospera e nós não? Porque o ímpio tem ideias boas, enquanto você fica choramingando pelos cantos. Começa a ter ideias boas para ver se você não vai prosperar. Profetiza essas ideias, declare isto. Agora imagine você pensando isso, profetizando isso, debaixo do poder do Espírito Santo. Que maravilha! Que glória! Entenderam? Quem entendeu tudo isso? É maravilhoso. Fique em pé, vou orar por você. Aleluia. Vou orar primeiro. Feche os olhos, eu vou orar para que o Espírito Santo venha sobre a sua mente e dê uma carga elétrica do poder de Deus para ativar seus pensamentos. E você vai começar a ler a Bíblia a partir de hoje. Vai começar a orar a partir de hoje. Vai começar a ter uma visualização diferente das coisas a partir de hoje. Aleluia. Querido Espírito Santo, Espírito da glória de Deus, feche os olhos, por favor, igreja. Todos. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, venha sobre a tua igreja e faça fluir na mente e no coração deles o teu poder. O Espírito Santo está me dizendo uma coisa. Eu quero que você ponha as mãos sobre a sua cabeça. Deus está dizendo para mim. Não. Deus está dizendo para mim pôr a mão na sua cabeça, desculpe. Deus está dizendo assim, eu quero que você imponha as mãos sobre a cabeça do povo. E eu vou abençoar a mente deles. O Espírito Santo está me dizendo. Então eu vou orar. E você vai passar por mim aqui daqui a pouco. Pai, toca na mente dos teus filhos. Flua, Senhor, nos pensamentos deles. Desperte os desejos santos dos teus servos. Quando eles olharem o caos na casa deles, a confusão. Quando eles olharem a confusão nas suas contas bancárias. Quando eles olharem a confusão no relacionamento, a confusão no emprego, ó Deus, mate esta ideia frustrada e fracassada e traga na mente do teu povo a ideia de Deus, o pensamento de Deus, a glória soberana de Deus. Toca nos teus filhos. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus Cristo a unção dos milagres, a unção das portas abertas, a unção da restauração. Em nome de Jesus Cristo, igreja, seja abençoada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa bênção em nome de Jesus.